Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta live, neste momento. É com muita alegria que o CEP traz hoje mais uma edição do seu curso de Mediunidade e Médiuns online 2023. Esse curso é um projeto Espiritologia produzido aqui no CEP. E hoje, dando continuidade àquele assunto que nós trouxemos desde semana passada, a respeito da visão espírita com relação aos milagres, e reportando para todos vocês, amigos do Ideal Espírita, que, na verdade, aquela visão que se tem dos milagres, ela é inexistente para a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela desmistifica essa ideia do milagre. Ela não concorda absolutamente de que Jesus Cristo operacionalizou esses fenômenos pelos quais vem justamente contrariar as leis naturais. E com relação à multiplicação dos pães, as bodas de Canaã, a gente vai aqui dar uma visão, e a primeira teoria nossa é a visão teórica, materialmente falando. Qual que seria a possibilidade de poder explicar o fenômeno da multiplicação dos pães na visão doutrinária, falando daquela visão puramente material, que pode ter acontecido materialmente? O que seria esse fato, materialmente falando? Que tipo de fenômeno seria esse pelo qual se explicaria com as leis materiais? Essa vai ser a nossa primeira teoria. O que fez Jesus Cristo naquele momento? Ele tomou um pedaço de pão e um peixe e sugeriu àquele povo a ideia de que viria multiplicá-lo e que esses mitigaria a fome naquele momento. Isso foi aceito e foi saciado sugestivamente. Então, Jesus Cristo aqui usou da sugestão hipnótica para poder saciar aquele povo. Primeiro, que o povo estava sentado em sua volta e o povo acreditava na sua autoridade, a sua autoridade moral e espiritual, porque a realeza do Cristo não é a nossa realeza, é outra realeza. É uma realeza espiritual muito diferente da nossa, que é uma realeza de um mundo de expiação e provas. Tá? Então, Jesus Cristo, como sempre utilizou o magnetismo, o que ele fez? Ele pegou um pedaço de pão, se dirigiu à multidão e disse: eu vou multiplicar esse pão. Como? Eu vou dizer a todos vocês que eu vou mitigar a fome de todos vocês. E isso foi aceito de pronto, sugestivamente. Então, Jesus Cristo, ele tomou da sugestão hipnótica, levando a todo aquele povo a ideia de que estaria sendo saciado naquele presente momento. Tá? E certamente, como sendo que Jesus, tendo essa autoridade, né, ele imprimiu ideoplasticamente na mente daquele povo a ideia do pão material, que todos estariam comendo e certamente ele teria a sensação de que aquela fome passaria, porque a fome é um fenômeno do nosso hipotálamo, é um fenômeno de alarme, que está indiciando de que o nosso corpo físico está com perdas de vitalidade, perdas de energia, e que é preciso se alimentar para poder produzir a glicólise, e essas certamente as energias vitais. Então aqui, Jesus Cristo utilizou do hipnotismo, como ele conhecia com muita propriedade. Né? As palavras dele tinham uma autoridade enorme, tinham um poder ideoplástico muito grande, e a multidão certamente acreditou de que poderia ser mitigada a fome naquele momento. Tá? Por quê? A sugestão hipnótica,
ela imprime ao sujeito a ideia. E essa toma forma até consistência visível e tangível. Mas não deixa de ser, quer dizer, fictícia, né? Algo aparente, nunca real, conforme a natureza que nós imprimamos. Por exemplo, aqui está um sujeito sentado, aqui está um hipnotizador. O hipnotizador vai dirigir ao paciente, através de ondas mentais, vai dar a ele pimentas maragueta, dizendo que ele vai comer amoras. Tá? Então, o hipnotizador sugere que o paciente vai comer amoras. E, no entanto, vai dar a ele o quê? Pimenta maraguita. Ele vai certamente comer aquelas pimentas maraguitas, tá? Saboreando a ideia de amoras. Ele vai sentir o gosto, ele vai sentir o paladar de que aquilo é amoras, porque ideoplasticamente foi impresso na mente dele de forma fluídica, tá? A ideia que tomou forma e fotografou até a nível de perispírito, tá? Mas, na verdade, ele não estava comendo amora, ele estava comendo pimenta maragueta, mas foi impresso na mente dele que seria amora. Assim foi Jesus. Quando Jesus se dirigiu à multidão com um pedaço de pão e dizendo que com aquele pão ele mitigaria a fome de todos, foi aceito sugestivamente e aquele povo teve uma sensação de que a fome passara, de que a fome foi mitigada. Viram agora? É a primeira hipótese, a hipótese material. Bom, agora a segunda hipótese, que é a visão teórica espiritual. Preste bem atenção agora. Outro momento, nós podemos dizer o que pode ter acontecido naquele momento em que Jesus Cristo estava envolto a uma multidão ali com fome, certo? Mas não seria a fome do pão material, não seria a fome do estômago, certo? Bom, então vamos lá. Outra sugestão com relação à multiplicação dos pães e peixes poderia ser a ideia de mitigar a fome espiritual, sendo o pão e o peixe o símbolo do alimento. Então, Jesus Cristo, como sendo o pão da vida, estaria alimentando aquele povo desarvorado com sua mensagem de amor, mensagem de paz, mensagem de vida eterna. Então, Jesus Cristo, como tinha uma autoridade moral e espiritual, as suas palavras eram carregadas do seu magnetismo. E as suas palavras realmente eram o sustento, porque o pão espiritual é justamente a mensagem pelo qual Jesus Cristo representa. E quando ele se dirigiu àquela multidão toda desarvorada, espiritualmente, sedenta, quer dizer, faminta do pão espiritual, como está até hoje, tá? Ainda somos pessoas famintas do pão espiritual. Então, Jesus Cristo poderia estar naquele momento ali, alimentando toda aquela multidão espiritualmente, com a sugestão moral do seu ensinamento. Essa é a segunda hipótese. Por quê? O apóstolo João, no capítulo 6, versículo 24 a 35, ele diz o seguinte, que Jesus dissera, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, o pão espiritual, certo? Quem comer desse pão não terá mais fome, certo? Porque ele vai mitigar, certo? A nossa pobreza espiritual, ele vai saciar a nossa condição inferior, espiritualmente falando. É a mensagem dele. Ele é o pão da vida. E aquele que vai até ele não teria fome. Quer dizer, aquele que viver esse pão espiritual jamais teria fome, certo? E jamais teria sede, certo? Na qual aí as bodas de Canaã, representando ali o vinho, certo? O vinho estaria realmente mitigando também essa sede. Porque o homem tem sede de justiça,
E o ensino dele, do Cristo, ele realmente mata a nossa fome e a nossa sede de justiça. Porque o ensinamento de Jesus está assentado em cima de 8 bem-aventuranças. Aquelas que pronunciadas por ele no Sermão da Montanha. Tá? Quando ele coloca: vinde a mim todos vós que sofreis, estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Aí encontrareis refresco para as vossas almas. Então vejam vocês que ele está nos concitando a essa caminhada. E quando nós vamos até ele, certo? E absorvendo o seu ensinamento, que é o pão da vida eterna, da vida permanente, da vida duradoura, nós não terá mais fome espiritual. Estaremos livres do sofrimento, certo? Das dores. E aí as bodas de Caná, que nós também falamos dela, né? Se Jesus Cristo estivesse transformado água pura em vinho, quer dizer, um composto etílico, C2H5OH, que é o radical do etanol, com sabor e gosto, ele teria realizado um verdadeiro milagre, porque ele teria derrogado uma lei natural, que é a lei da biologia e da química, pois o suposto vinho é um composto químico encerrando em sua composição o C2H5OH, mas a essência, isso, o radical etílico, a água, né, etc, etc, etc. Então veja bem, de que a natureza gastou em termos de tempo para a semeadura da semente da uva, a sua germinação, o seu crescimento, a floração, a vinda do fruto, que é a uva, né? E essa tiver que passar pela trituração, tá? Pela fermentação daquele suco, né? Produzindo o radical etílico pela fermentação, as essências, os saborosas, né, do vinho, a produção da água, que a mãe natureza, pelas reações químicas de oxigênio e hidrogênio, impossível este fenômeno de criação. A geração não pode fazer o que a natureza cria. Então, o que nós fazemos, nós não criamos, nós geramos. Jesus Cristo, por todo o seu poder de espírito de primeira ordem, ele é co-criador em plano maior. Então, na verdade, ele não cria. Quem cria é Deus, e Jesus não é Deus. Ele é filho de Deus. Ele é um espírito de primeira ordem. Ele pode gerar, ele pode transformar muito mais do que nós. Então, veja bem que o pé de uva gastou-se muito tempo, certo? Quando a semente teve que produzir toda a informação genética do futuro pé de uva, né? Ser lançado ao solo, absorver a água do solo, juntamente com o gás carbônico da atmosfera, certo? E a energia solar, quer dizer, a energia luminosa do sol, para produzir a fotossíntese. E a fotossíntese produzir a estrutura toda da videira. E vir a produzir o quê? A flor, a uva. E esta, certo? Produzindo a glicose, que é o elemento principal da uva. E essa teria que passar pela trituração, a uva, para que o líquido, o suco, fermentasse. E pela fermentação, produzisse pela ação físico-química a produção do etanol, que nós demonstramos ainda há pouco, tá? E aí vem também a plantação, no caso da cana, né? Quando se fala também do álcool, nós produzimos o álcool pela cana, né? A plantação da cana depende da energia do sol, da água do solo, do gás carbônico da atmosfera, para a produção do fenômeno da fotossíntese, que é produzir a sacarose, C12H22O11,
Este fenômeno demanda centenas de dias, obedecendo às leis da biologia, da química e da física. Então, Jesus não derrogaria as leis da biologia. Ele chegou e disse que ele estava vindo para cumprir a lei e não para derrogá-la, certo? Então, ele prometeu isso, que não derrogaria a lei hora nenhuma. E leis nenhuma. Ele veio testemunhar, ele veio viver as leis divinas. Então, não seria Jesus que derrogaria as leis naturais para cumprir com um capricho daquela época, que se servia ao visitante o vinho, certo? E muitas das vezes, nas bodas de Canaã, que era um casamento ali, onde você deveria tomar do vinho para alcoolizar todas as pessoas, para dizer que você estaria transmitindo às pessoas felicidade, prazer, só com álcool? Será que o prazer que nós experimentamos, a felicidade que nós queremos gozar dela, só pode vir através da embriaguez, do álcool? Essa não seria a felicidade. Não seria o prazer verdadeiro, porque é enganoso, certo? Então, eu acredito que Jesus Cristo jamais produziria, certo, a essa atitude de pegar água e transformar em vinho, simplesmente para atender aquele povo, tá? Outra situação envolvente nesse caso das bodas de Caná, embora o álcool é um produto consumido desde os tempos mais antigos, duvido que Jesus Cristo proporcionaria a produção de um produto que viesse embebedar pessoas, deixando-as em situações comprometedoras, às vezes contribuindo para o vício dos homens, o alcoolismo exacerbado. Mau exemplo. E Jesus jamais daria um mau exemplo. Se ele, como sendo um espírito de primeira ordem, ele jamais exemplificaria mal. Os seus exemplos são bons exemplos. Acredito que ele jamais contribuiria para o vício do álcool, porque o problema do alcoólatra e do alcoólico é o primeiro gole. E isso é uma convenção nossa. O problema do alcoólatra e do alcoólico é o primeiro gole, porque o primeiro gole é que vai levar a ele, a posteriores, ao consumo exacerbado do próprio álcool. Então, começa a raciocinar comigo, tá? Jesus Cristo chega a ser colocado como sendo um prestidigitador, quer dizer, um mágico, né, por excelência, a fim de promover e ganhar a audiência daquele povo ignorante, salientar sua superioridade espiritual, atraindo multidões para poder segui-lo, com mágica. Jesus Cristo é encarado como sendo mágico, transformando água em vinho para seduzir, a poder enganar aquele povo, para atrair multidões. Ele estaria completamente errado, certo? Ele não veio fazer isso, ele não veio criar alaridos, certo? Ele não veio realmente arrastar nós, ele veio nos concitar a segui-lo, entende? Ele jamais precisou de subterfúgios para convencer a multidão, porque a sua própria parábola no Sermão da Montanha convenceu boa parte da humanidade, como convence até hoje. Como dizia um velho filósofo, de que nós poderíamos perder todos os livros sacros, quer dizer, todos os livros sagrados. Se salvasse somente o Sermão da Montanha, isso bastaria, certo? Então, é muito importante não esquecermos disso, meus amigos, do que nós estamos tratando aqui nesta noite. Se Jesus Cristo estivesse curado todas as pessoas, ele estaria também contrariando a lei de causa e efeito, uma vez que todos os sofredores são ao mesmo tempo causa e objeto de suas faltas passadas.
que agora estão tendo a oportunidade de poder resgatar pelas provações expiatórias, salvando eles das dores e sofrimento pelas curas. Estariam impedindo eles de evoluir espiritualmente. Não ficou dito a cada um segundo as suas obras? Então, digamos, se Jesus ali, curando esse homem cego, coxo, estaria tirando dele a condição de passar pelo processo provacional expiatório, resgatando os débitos, que é dele. Aí a atitude de Jesus seria de salvador, e não de educador, e não de libertador. Nós estaríamos contrariando totalmente a missão dele. E a missão dele é de libertador, é de educador e não de salvador. Ele não veio aqui para salvar ninguém. Ele mesmo disse a cada um segundo as suas obras. Então, dentro da lei de causa e efeito, nós não podemos absolutamente sermos curados por um simples passe, por uma simples magnetização. Embora, se nós já passamos pelo processo provacional expiatório e nos resta somente uma grande oportunidade de passarmos por quê? Por um processo de magnetização, poderia, salvo em alguns casos, que o processo provacional expiatório já terminou e a pessoa se fez merecedor, precisando somente de um toque magnético, que Jesus certamente operacionalizou em dados momentos. Então, talvez muitos tenham sido curados, porque o processo provacional deles já estava a meio caminho e já estava praticamente terminando. Só faltava ali uma atitude de reabilitação, certo? Da qual Jesus, com seu magnetismo, hipnotizando todas aquelas células, dizendo a elas que elas deveriam se reabilitarem a partir de então, as funções delas foram restabelecidas. André Luiz, no seu livro Mecanismo da Mediunidade, quando no capítulo final que trata da chamado fluidoterapia, ele coloca que o passe que nós fazemos na casa espírita, ele é uma forma de magnetização das células. É uma forma de nós hipnotizarmos as células. É uma hipnose, pelo qual você imprime uma ideia, uma informação de reabilitação das funções peculiares de 70 trilhões de células do corpo humano. Então, é através do magnetismo. E é através do magnetismo que nós, muitas vezes, hipnotizamos essas células, dizendo a elas que elas devem restabelecer a função que lhe é peculiar, função essa que está bloqueada, porque essas células estão num órgão, e esse está envolto em uma camada de fluidos que inibe a comunicação da mente e corpo físico e mente. Foi por isso que o aforismo egípcio mensana corpore insano, quer dizer, mente sã, um corpo são. Então, aqui, Jesus Cristo não poderia tirar de nenhum de nós, como ele não tira até hoje, a condição provacional expiatória dos nossos débitos. Nós temos que aqui eliminar essa ideia de Salvador. Jesus Cristo, ele operacionalizou, sim, pelo seu magnetismo, uma série de fenômenos, pelo qual muitas pessoas, ao aproximar-se dele, nem precisou receber a imposição das mãos. Canalizou dele as energias salutares dele, certo? E restabeleceu a sua condição, trabalhando sempre no efeito, nunca na causa. Nós somos a causa e objeto do sofrimento. E se nós somos a causa e objeto, pelos efeitos, né, a gente remonta a causa. Então, basta você mudar as atitudes e aquele mal estará o quê? Estará equacionado. Mas muitas vezes nós podemos otimizar os efeitos
imprimindo pelo magnetismo um ordenamento de reabilitação das funções de 70 trilhões de células. Foi o que ele fez. Agora, Jesus jamais derrogou a lei de causa e efeito. Essa lei é universal, ela se assenta em cima do princípio da ação e reação, que existe em todo o universo. Mas nesse caso aqui foi Jesus que tinha um poder. Ele tem o poder de não mudar as leis. Ele tem um poder de fazer com que as leis sejam vivenciadas por todos nós, inclusive por ele mesmo. Ele tem um poder de poder saber lidar com essas leis, viver em harmonia com elas e dar o testemunho dela, porque ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e a vida permanente e duradoura. Lá no capítulo 16 de Mateus, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Ele não falou assim, a cada um você vai ser bonitinho, você é feio, não, você é pobre, não, você é rico, você é doutor. Não, absolutamente. Jesus, ele é o nosso irmão incondicional de nossas vidas. Ele não nos condicionou hora nenhuma a nada. Hora nenhuma a nada. Preste bem atenção. O que ele fez, entende? Foi nos trazer o seu legado, a boa notícia, a boa nova, o seu santo evangelho. Para que nós pudéssemos, dentro desse evangelho, vivenciar em harmonia com as leis divinas. Então, não seria ele, Jesus, que chegaria derrogando as leis da biologia, da química, da física, produzindo, multiplicando pães, peixes, transformando água em vinho, para se mostrar de que era diferente? Não, absolutamente que não. Jesus é a criatura mais simples, a criatura mais humilde que nós podemos conhecer. Então, não seria ele que estaria exaltando a sua personalidade, apresentando um capítulo de magia, certo? De varinha de condão, de mostrar que ele poderia. Não, ele poderia, pela sua condição de co-criador em plano maior, mas ele não faz. O que ele faz é coordenar, o que ele faz é acompanhar as leis naturais, permitindo que o princípio inteligente do universo, que estagia em toda a matéria do universo, ora, paulatinamente, de acordo com as leis vigentes do universo, vai operacionalizar, certo? O fenômeno da fotossíntese, certo? O fenômeno da produção do trigo, viu? Que nós já falamos aqui, da uva, da cana, mas é o princípio inteligente em toda a matéria, porque as leis de Deus estão escritas em nossa consciência, e a consciência já existe no princípio inteligente do universo, certo? Em forma de quê? De uma busca de nos ordenar numa relação de harmonia com o Criador. Então, as leis estão implícitas em nossas consciências. Então, não será Jesus que derrogaria estas leis. É a aplicação da lei de causa e efeito. A cada um será dado segundo as suas obras, ou seja, segundo o seu merecimento. Então, o merecimento está fundamentado na lei de causa e efeito. Ninguém é curado se não merece. Ninguém não é curado se não passa pelo processo da lei de causa e efeito. Você não fica quites com ela, quer dizer, você não fica em completa harmonia. A felicidade ou a desgraça que acompanha o espírito nesta vida ou no plano espiritual decorre unicamente de suas obras. Daquilo que ele faz, se agiu para o bem, será agraciado, e agiu para o mal, sofrerá as consequências infelizes dos seus atos. Então, vamos começar a centralizar nossas ideias, que Jesus Cristo não veio fazer por nós.
Não. Ele veio fazer conosco. Ele veio somar a nós. Ele veio dividir conosco. Ele veio acrescentar. Ele não veio fazer por nós. Essa ideia de Salvador não é espírita. Isso é judaico-cristão. São algumas religiões conservadoras que trazem ainda a visão judaica de Paulo de Tarso, tá? Com todo o respeito a ele, a quem eu devo uma estima, uma admiração, um respeito enorme. Quem sou eu para julgar Paulo de Tarso? Mas aqui eu faço uma breve observação. Ele era judeu, tá? E como judeu, poderia muito bem lançar a ideia dos dogmas. E os dogmas nasceram no judaísmo. E a igreja tomou esses dogmas e imprimiu em nós uma cultura dogmática. E enfiou a goela abaixo nossa de que Jesus era o Salvador. E que ele veio para nos salvar. Salvar de quê? Agora eu vou te perguntar. De que você acha que ele veio nos salvar? Certo? Ah, do fogo do inferno, Sr. Vicente. Ah, mas existe o inferno? Existe o fogo do inferno? Esse conceito é espírita? Não. Ah, ele veio nos salvar do diabo, do demônio, do capeta, do daimon. Ah, existe? O daimon, o demônio, o capeta, é uma personalidade criada por Deus? Existe? Então essa visão não é espírita. No salvar do daimon e do fogo do inferno, esse conceito é dogmático da igreja, entende? Que acredita no céu lá em cima, no inferno lá embaixo, e que fala do demônio, personaliza o demônio, uma criatura criada por Deus. Sim, foi criada por Deus. Todos os espíritos simples e ignorantes, pergunta 115 do Livro dos Espíritos, mas todos tendenciosos ao crescimento espiritual. Deus não criou ninguém destinado eternamente ao mal. Aliás, Deus não criou o mal. Deus não criou ninguém mal. Deus nos criou perfectíveis, esperando que nós desenvolvêssemos essa perfeição potencialmente que há em cada um de nós, paulatinamente, de acordo com o nosso progresso intelecto moral, a nossa evolução. Ele quis que assim nós o fizéssemos. Agora, essa ideia de salvar... preste bem atenção. Então, vamos voltar às bodas de Canaã. Então, vamos defender a tese, então, que Jesus Cristo, ele produziu água em vinho, tá? E a turma está bebendo até hoje. E a turma está bebendo mal. E muito mal. E está bebendo muito, porque eu nunca vi tanta bebida. Tanto alcoolismo, tanta desgraça oriunda do álcool. Acidentes automobilísticos, suicídios, acidentes e acidentes. Enfermidades e enfermidades oriundas do álcool. Está até hoje bebendo. Certo? E ele, veio e trouxe tudo isso? Foi isso que nos legou o vício? Ele nos condicionou pelo primeiro gole a ideia do alcoolismo? E ele veio agora para nos salvar dessa condição? Então, essa ideia não é espírita. Essa ideia não é doutrinária. Tá? Ela pertence a outros conceitos e não o conceito espírita. Porque o Jesus, ele veio para não salvar, certo? Porque não é salvador. Ele veio para nos libertar. Portanto, que fora da caridade, não há libertação espiritual. Viu? Enquanto a igreja militou a vida toda dizendo que fora da igreja não haveria salvação, e o Paulo de Tarso convencionou pela ideia judaica que fora da caridade não haveria salvação, do que, Paulo? Salvação do quê? Outro dia alguém me disse que essa salvação seria de mim mesmo. Peraí. Quer dizer, eu vou me salvar de mim mesmo. Então, eu sou duas coisas. Eu sou uma pessoa que dentro de mim tem o mal.
que eu carrego o mal, certo? E aí eu vou me salvar desse mal. É? Engraçado, né? Interessante. Salvador imprime que alguém está fazendo por nós. Não tem como eu ser salvador de mim mesmo. Viu? Presta atenção. Presta atenção. Até literalmente você deveria prestar atenção, que não faz sentido. Salvar de mim mesmo. Está parecendo que eu trago mal dentro de mim. E eu vou me salvar desse mal. Então esse mal me pertence. E como é que eu me salvo desse mal? Como é? Tem jeito de me salvar? Ô meu, ele chegou e disse, buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Então é o seguinte, fora da caridade, quer dizer, fora da vivência das leis naturais, né? Quer dizer, nós precisamos viver as leis naturais, em harmonia com elas, certo? Fora da caridade não haveria nossa libertação, porque a caridade é a vivência obedecendo às leis divinas. A caridade é a atitude do amor, o amor é lei. E quando você vive a caridade, você está justamente praticando a caridade, vivendo as leis divinas. Então, essa nos livrará do sofrimento. Porque a caridade é você fazer o outro todo o bem que você gostaria que o outro lhe fizesse. É você se colocar no lugar do outro. Isso é caridade. Sim, Jesus Cristo é tido como sendo o médico das almas. Exemplo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versículo 17. Médico das almas. Jesus, percebendo que toda a humanidade estava enferma e que ele precisava trazer o lenitivo, o bálsamo curador de todos os males da humanidade, ele veio presencialmente testemunhar a verdade. Ele veio vivê-la, as leis divinas, porque ele tinha que mostrar a sua autoridade, que não está nos milagres. Ele tinha que demonstrar a sua autoridade no ensino pelo qual ele representa, porque ele é a própria verdade. Ele representa essa verdade. Essa verdade é o conhecimento dessas leis naturais. Viu? Então, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sabendo que nós estávamos enfermos, e ele veio e trouxe o bálsamo curador das nossas enfermidades. E ele tinha certeza que se a humanidade vivenciasse o Evangelho, o seu legado, todas as nossas doenças estariam radicadas na face da terra. Viu? Quando ele disse, e levou as nossas doenças. Então, certamente, isso é futuro. Né? Ele veio, e se eu vivenciar o seu legado, certamente não haverá nenhuma doença na face da terra. Porque as nossas doenças é a retratação da mente enferma, do pensamento doentio, da enfermidade da alma, que retratam no corpo físico, através dessa patologia, as doenças. Estão vendo que coisa interessante? Sua vinda em pessoa até nós, ficou claro o quanto ele nos ama, apaixonado com toda a humanidade, quis testemunhar a verdade, unicamente, nos trazendo o seu ensinamento capaz de nos tirar dos sofrimentos, porque ninguém evolui no sofrimento. Sofrimento não é evolução, sofrimento é resgate de faltas do pretérito. Nós só crescemos no amor. Ninguém cresce na dor, viu? Então, nos tirar dos sofrimentos, das dores, das misérias humanas. Ô meu, você não evolui no sofrimento. Para de pensar isso. Essa proposta não é espírita. Ninguém tem que pagar nada. Eu vejo muito aí na tribuna espírita. Ah, nós estamos aqui espiando, pagando. Tem ninguém pagando o quê? Pagando a quem?
Não vai me dizer que está pagando assim mesmo. De repente você vai dizer, né? Porque a outra lá fora falou que era para salvar de si mesmo, e você está falando que é para pagar, então você está pagando, né, de si mesmo. Então, quer dizer, você é um que paga o outro. Ninguém está pagando aqui. A expiação é um processo de reeducação. É um processo de você ter a oportunidade de poder fazer de novo. Mas não como primeiro, como antes, precedentemente. Mas fazer agora diferente do precedente. Acertar, já que você não acertou, agora é fazer de novo. Isto é o que é expiação. E agora, fazendo de novo, você estará pela prova. Nós só crescemos na prova, certo? Do amor. Só crescemos no amor. Não existe lá na terceira parte do livro dos Espíritos, que tem 10 leis, lá não tem lei da dor. Lá tem a lei do amor, da justiça e da caridade. Da dor não tem, não. Então ninguém cresce na dor. Pelo amor de Deus, para com isso. Está parecendo que a gente tem que sofrer, tem que pagar. Não tem ninguém pagando. Estamos nos reabilitando, nos reeducando por uma nova oportunidade que estamos tendo aí de podermos viver diferente do antes. Fazemos certo, corretamente agora. Pronunciou certa feita o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Porque nós estamos. A humanidade vive hoje uma aflição, diz Bezerra de Menezes, que nunca viu uma síndrome de depressão, tanto quanto a humanidade hoje vive. E chamou de pandemia. Pandemia da depressão. Então, somos pessoas que vivemos aflitos. Estamos sobrecarregados de trabalho, de busca atrás do ter, meu carro, minha casa, meu marido, minha esposa, meus filhos, meu celular, meu tudo. Que é isso, meu? Que bobeira. E ele fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. A única condição que nos concitou foi a observância da lei, a lei de Deus, quando disse que o jugo é suave e que o fardo ele é leve, uma vez que nos impõe por dever unicamente o amor, a caridade, mais nada. É só viver o amor através da caridade. É só obedecer às leis divinas, vivendo-as dia a dia, fazendo o outro todo o bem que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós, fazendo a nós mesmos o bem, porque todo o bem que eu faço a outrem é a mim mesmo esse mesmo bem, porque eu sou causa e objeto do sofrimento, eu sou causa e objeto da felicidade, da paz, da luz, viu? Que a consolação que nos traz é simplesmente a fé no futuro, viu? Ele fala do futuro. O futuro, embora não existe, assim como o passado não mais existe, certo? Somente o presente. Ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta o hoje o seu mal. Confiança em Deus, que nos fala, em toda a sua justiça, a divina, vem nos trazer esperanças, uma vez que fala da vida futura, que os sofrimentos deste mundo podem ser abrandados nesta existência e em outras. Olha que consolo. Suavizado pela reparação, as chamadas penas remissíveis. Enquanto tem religião por aí
dizendo que as penas são irremessíveis, que estamos condenados ao fogo do inferno eternamente. A doutrina espírita é a doutrina das penas remessíveis, das penas que nós podemos revertê-las, porque somos nós mesmos que nos sentenciamos com o nosso juízo e o juiz que nos sentencia nossas próprias atitudes. Somos nós mesmos, na nossa consciência, que está escrito as leis. E lá está o juízo, que diz o que fazer, como fazer. E uma vez feito, está o juiz, que vai poder absorver ou nos acusar da possibilidade de termos que passar pelo processo provacional expiatório e fazendo de novo pela reparação. Viu agora? Da importância que a doutrina espírita vem nos falar das penas remessíveis, enquanto a outras por aí fica falando que a gente está condenada ao inferno, a viver com daimon. Doutrina espírita não lida com essas coisas, tá? De que a causa está nesta e nas outras existências. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala bem-aventurados aflitos, lá foi dito no item 5 de que nós estamos ali sujeitos, certo, a essas causas anteriores e causas do momento. Então, muitos sofrimentos nossos e dores são oriundos de causas anteriores e outras no presente. A gente já faz, já no presente, já recebe o resultado. Então, a gente tem que perceber que o futuro, como não existe, ele depende do presente. Então, é agora que eu preciso fazer de novo, fazer diferente do anterior. Porque se eu repetir os mesmos erros de então, eu vou permanecer nessa roda de samsara, que vem do sânscrito. Quer dizer, nesse reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Esse ciclo vicioso de vem e vai, certo? Que os sofrimentos são escolhas que fazemos, embora as dores físicas são contingências do orbe, que são as vicissitudes em que nos encontramos, que as dores morais prolongam ali em túmulo, mas que são passíveis de ser reparadas pela nossa reeducação. Portanto, que a reeducação é através da reencarnação. Então, não tem penas remessíveis. Certo? Não tem penas irremessíveis. Quer dizer, as penas são remessíveis. Nós podemos reverter, nós devemos reverter. Estamos aqui para revertê-las. Para com essa ideia. Eu estou reparando, eu estou espiando, eu tenho que sofrer. A gente não está aqui para sofrer, não. A gente está aqui para sair do sofrimento. A gente não está pagando, não. Certo? A gente está se reeducando. A gente não tem que pagar, não tem que passar pelaquilo, não. Nós estamos aqui para mudar o curso das leis divinas. Não, nós estamos aqui para mudar nossas atitudes, porque o curso das leis divinas vai seguir seu curso. E cabe a nós nos harmonizarmos com esse curso das leis divinas. É mudança de atitude. Para com essa bobice de querer você passar a vida inteira se alcoolizando. Certo? Eu vou voltar a falar. Para você ver aqui a lei do merecimento. Você passa a vida toda, a existência toda aqui, como um alcoólatra. Você bebe, 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 bebe até você adquire uma cirrose brava, uma cirrose hepática, certo? Ou às vezes nessa existência, você até passa pelo fenômeno da morte sem experimentar uma doença breve. Mas você reencarna trazendo uma predisposição mórbida, porque você lesou o perispírito do corpo mental, e traz uma predisposição mórbida para poder passar pelo fenômeno pelo qual você já passou.
agora com possibilidades expiatórias, certo? Para fazer de novo, certo? Pela reparação, mas fazendo de novo de forma diferente, não como antes. Então, você vai sofrer as consequências pelo qual você é causa e objeto. Pela expiação, certo? E diria o seguinte, então você passa a vida toda errando, certo? Erra daqui, rouba, droga, promiscuidade sexual, vive uma vida em completo desequilíbrio. O outro, seu vizinho, é uma pessoa redimida, é uma pessoa resignada, é uma pessoa que vive o amor, a paz, a fraternidade. Aí, Jesus vem e salva você, certo? Você que errou a vida toda. Ele te tira de você todo o efeito de que você mesmo produziu. Ele te livra dos efeitos, ele te livra das consequências. E aquele que viveu o bem, o amor, a caridade, que mérito ele terá? Sendo que você foi quem errou. Terá o mesmo mérito dele, que é a felicidade plena? Tem uma coisa errada. Aí, Deus passa a ser parcial. Ele dá para um, mas não dá o mesmo para o outro. Mas Deus, ele não é essa criatura parcial. Deus, ele é imparcial, certo? Deus, na verdade, ele dá a todos igualmente, certo? Ele não segue somente um e não dá para o outro, não. Ele deu por igual, deu a todos igualmente. Ele não pode ser um criador parcial, fazer com um e não fazer com o outro. É a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que eu já disse que Deus, ele dá a cada um segundo as suas obras. Nos criou simples e ignorantes, mas todo com a possibilidade de crescer, de desenvolver pelo progresso intelecto moral. Então não é justo, entende? Existir salvador para uns e não para outros. Aquele que só fez o bem vai ter o mesmo merecimento daquele que fez somente o mal, mas que alguém salvou ele, fez por ele? Ô meu, tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa errada aí. Faça favor de dar uma olhada aí. Tem alguma coisa que não está combinando bem aí. Então, vamos observar mais. Doutrina espírita é doutrina de lógica. É doutrina racional. Não é doutrina de achismo, não, viu? É doutrina de salvação, não. Viu? Outra grande consolação da qual Jesus Cristo nos fala é no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, quando falara das bem-aventuranças e que essas bem-aventuranças significavam a plataforma do reino de Deus. Quando ela pronuncia. Então, é o seguinte, eu quero aqui dizer para vocês de que esse curso de mediunidade e médios que nós estamos trazendo na segunda-feira com vocês aqui, a gente adentrou nessa parte porque eu percebo que o curso que nós estamos promovendo aqui, ele tem que dar uma visão geral. Não basta eu ficar especificamente falando aqui de mediunidades e suas aptidões mediúnicas, falar dos médios, das aptidões dos médios. Não, eu preciso falar de doutrina espírita num todo. Porque a mediunidade está implícita à vida, ao fenômeno da vida. Ela pertence, muitos de nós, em nossas existências. Portanto, que os chamados, os supostos milagres que Jesus Cristo operou, segundo a tradição igrejeira, ela provaria sua divindade? Será que aquilo que a igreja defendeu, aquilo que o judaísmo defende até hoje, isso prova a divindade de Jesus? Os milagres? As profecias? As palavras que foram utilizadas na elaboração dos seus dogmas?
Não. Somente o ensino moral dele, certo? Somente a sua palavra, certo? De libertação, de amor, de verdade, é que prova a sua realeza divina, que não é a nossa, que não é do nosso plano. Viu? Acredito que a igreja utilizou dos supostos milagres com relação a Jesus Cristo para exaltar a sua divindade, que não está nos supostos milagres, mas sim nas palavras por ele deixadas e ensinada mais tarde pelos seus apóstolos. Está aqui no livro Obras Póstumas, no capítulo que trata da dupla natureza do Cristo. Então, a igreja certamente precisava de usar de subterfúgios, certo? Para poder exaltar a personalidade dele. Mas quem somos nós para exaltarmos a personalidade de um espírito de primeira ordem? Certo? Nós não temos jamais condições para isto. Nós desconhecemos a sua realidade espiritual. A sua realeza não é deste mundo. Palavras dele. Minha realeza não é deste mundo. A realeza do Cristo é outra condição espiritual, é de primeira ordem, que nós jamais, assim, nessa existência, jamais tomaremos conhecimento dela. Nós temos que atingir a primeira ordem, para nós descobrirmos aí qual que é a realeza do Cristo. Porque ele é um espírito de ordem crística, que pertence à primeira ordem dos espíritos. Então, o que prova a sua divindade não é os milagres, as bodas de Canaã, água em vinho, multiplicar peixe, multiplicar pães. Não, certo? O peixe é a mãe natureza, que produz o tempo todo. O peixe, ele vem da reprodução da própria espécie, dos anfíbios, regulado por leis biológicas, leis da química, leis da física, leis da natureza que regula a vida. A vida não somos nós que dá, quem dá a vida é Deus. Para disto. Achar que nós damos vida. A vida pré-existe. Se é um fenômeno pré-existente e pós-existente, chama-se vida. Vida imortal, vida permanente, vida duradoura. Viu? Então, meus amigos, eu quero aqui, a gente já está finalizando a nossa fala desta noite, desta segunda-feira, dizer a todos vocês a nossa gratidão em termos vocês conosco aqui nessa live. Convidá-los para que amanhã, na terça-feira, às 19h30, nós aqui estejamos novamente para o curso de Passe Espírita Online 2023, dando aí o prosseguimento do curso de passe. E dizer a todos vocês que nós precisamos estudar. E estudarmos muito. E eu convido a vocês, na semana que vem, a gente buscar mais uma vez, esclarecendo, certo? A questão dos milagres, certo? De que eles não existem. Nós vamos reprisar aqui, certo? A teoria, do milagre, explicar a origem da palavra milagre, certo? No sentido teológico, popular e no sentido, quer dizer, científico, tá? Eu agradeço o carinho, a atenção de todos vocês nesta noite, agradeço o pessoal que está aí conosco no chat, e aqueles que também não estão no chat, tá bom? Então, a todos vocês, uma boa noite, repete muita paz e muita alegria. Fiquem na companhia de Jesus. Obrigado, até amanhã.